Olá, seja bem-vindo ao programa Eclésia de hoje. A Diocese de Vila Real caminha a passos largos para a celebração e comemoração do seu centenário. Para falar sobre este assunto e outros desta Diocese de Trás-os-Montes, o programa Eclésia tem hoje Dom António Augusto Azevedo. Muito obrigado pela sua presença no programa Eclésia. 100 anos, proximamente, já há um programa feito para esta celebração? Continuamos a trabalhar num programa, embora, digamos, o programa geral, no fundo, será constituído por estes 3 anos. Este próximo ano pastoral será o ano preparatório, depois o ano seguinte será o ano propriamente da celebração e o último ano do triênio também será um ano de continuidade. Portanto, a celebração englobará estes 3 anos, sendo que o ponto alto, obviamente, será no ano 2022, se Deus quiser, será o ano propriamente da celebração do centenário. Portanto, o programa, concretamente desse ano, está a ser trabalhado pela comissão respectiva. O que temos é já, neste ano pastoral, já algumas iniciativas que preparam a Diocese para que esse centenário seja vivido com toda a... Que iniciativas, concretamente? Pode desvendar algumas? Pois, o lema do centenário é crescer com raízes. E este ano vamos dar um enfoque especial à questão das raízes, das memórias, sem ser propriamente um voltado para o passado, mas é, no fundo, uma redescoberta ou revalorização dessas memórias, que têm a ver com memórias de pessoas, de acontecimentos, de um caminho feito, seja a nível das comunidades, a nível da Diocese, das instituições que dela fazem parte. E, portanto, será um aprofundar dessas raízes. Evidentemente que é digamos assim, tudo isto depois estará associado a iniciativas propriamente ditas. Por exemplo, iniciativas que têm a ver com algum estudo acerca de alguns desses personagens, algum estudo e divulgação e depois apresentação em colóquios, em conferências, em outro tipo de atividades desses acontecimentos. Por outro lado, digamos, é já a preparação do que diz respeito às próprias celebrações, não é? Portanto, que tipo de celebrações vamos ter, que tipo de peregrinações, sendo que, obviamente, o ano 22 será um ano jubilar, com tudo o que isso... Mas vão abrir antes uma Porta Santa na Sé. Pois, no início desse ano jubilar, exatamente. Para além dessas celebrações, há atividades socioculturais. Pois, estão a ser pensadas e preparadas, digamos assim, encontros, exposições, concertos e também algum tipo de iniciativas que envolvam a sociedade. Portanto, não desejamos uma comemoração apenas interna à Igreja, queremos, digamos assim, uma comemoração aberta a todos e, portanto, em diálogo com outros protagonistas, outras instituições da cidade e do conjunto da Diocese, que nos podem dar um grande contributo, não é? E, portanto, o espírito é também esse, que essas iniciativas de ordem cultural sejam, de facto, abertas ao conjunto da Diocese. A árvore é o símbolo central. Raízes, tronco e frutos. Este ano dedicam-se às raízes, no próximo ano ao tronco e aos ramos também. Pois, encontrou-se esse símbolo que nos parece ser não só um símbolo rico, sugestivo do ponto de vista bíblico, espiritual, é dos mais ricos, sem dúvida, que o cristianismo tem, mas é um símbolo que também tem muito a ver com a realidade concreta e a experiência do povo desta Diocese. Ou seja, está muito ligado ao campo, sendo que em algumas regiões as árvores são mais do tipo vinha, não é? Que também é profundamente bíblico. Em outros casos é outro tipo de árvores. Portanto, a vida das pessoas aqui, digamos, tem muito esta marca da árvore. E, portanto, é uma associação, uma simbólica muito sugestiva e muito fácil de captar. E permite-nos esta sucessão, esta gradualidade de um ano, de facto, valorizamos as raízes. No ano seguinte, que será o do jubileu propriamente dito, valorizar a dimensão de um tronco que se estabelece, que cresce e no qual estão enxertados todos os ramos. Portanto, esta dimensão do batizado, do cristão, que tem o seu sentido no enraizamento em Cristo e no enraizamento na Igreja comum. E depois, deixando para o último ano, então, os frutos. Já esperam colher frutos em 22?
Alguns, pelo menos, começam-se a ver, porque sabe que os frutos também eles têm um processo, não é? Primeiro começam a nascer e depois amadurecem, não é? Outra questão é depois colher os frutos, não é? Portanto, importa-nos valorizar as raízes, o tronco, para depois os frutos podermos colher alguns ou ver alguns, mas sobretudo o futuro dirá que frutos serão. Eu sublinhava também este ponto. Além da riqueza bíblica digamos assim, e da implantação nesta cultura da árvore, há também aqui uma alusão à própria, digamos assim, à própria mensagem do Papa Francisco. A encíclica Laudato Si. Também, por um lado, a Laudato Si, por outro lado, também há as mensagens relativas aos jovens. O Papa tem sublinhado muito esta ideia de que é necessário crescer, com certeza, mas crescer com raízes. Só se pode crescer com raízes. É um pouco essa mensagem que nós queremos passar aqui, valorizar as raízes, mas para permitir um crescimento mais saudável, mais sustentado, um crescimento espiritual mais sólido, se quisermos. E também tem um logótipo para este centenário, onde os montes, a árvore e os rios fazem parte desse símbolo. Sim, atendendo à região em que estamos, à sua paisagem, digamos assim, podemos valorizar não só os montes e as várias serras que compõem esta diocese, mas também os rios que a delimitam, ou que a cruzam, que são vários e importantes, e depois aí colocar e enxertar a árvore, e no fundo aqui a alusão à cruz, a árvore da cruz, a árvore da vida, e portanto este conjunto, creio eu, que ficou um conjunto bastante sugestivo. E a juventude? Qual é o papel da juventude nesta diocese que está a caminhar a passos largos para o seu centenário? Também tem um lugar especial? Sim. Embora nesta região é uma região fortemente marcada por algum envelhecimento, mas isso significa que não podemos dar menos atenção aos jovens, pelo contrário, temos de dar ainda mais atenção aos jovens. Porque, por um lado, eles ainda beberam alguma desta cultura, portanto, ainda valorizam muito a paisagem, as riquezas culturais, as memórias familiares e das terras. Portanto, são pessoas, muitos deles, que, tendo ido para fora, estudar para fora, trabalhar para fora, não deixam de ter uma grande paixão e uma grande ligação à sua terra. Para fora, cá dentro do país, seja para fora, a Europa ou outras regiões. E, portanto, queremos também que os jovens, os que cá vivem, os que são de cá e estão fora, que sintam sempre esta ligação, por um lado, e por outro lado, um protagonismo muito grande. Portanto, nós queremos que eles sejam, nas comemorações deste centenário, nas nossas preocupações, sejam, de facto, uma prioridade. Portanto, não só a fazer propostas, a participar nos eventos, alguns até... Sejam membros ativos. Sejam membros ativos. E, portanto, nas várias iniciativas, algumas delas, eles vão ser muito protagonistas, sem dúvida nenhuma. Falou-me nos jovens e os imigrantes. Somente nesta época de verão eles também voltam à sua terra, às suas raízes, o símbolo raízes para este ano. Também são acompanhados e já estão motivados para este centenário? Vão começar a ser. Claro que nós este ano temos uma limitação, que é o facto de muitos imigrantes não poderem vir cá à sua terra. Porventura pode criar aqui algum déficit de informação, mas em compensação, nós já podemos comprovar isso. Os imigrantes, neste período de pandemia, sobretudo no confinamento, foram dos mais ativos, digamos assim, no que diz respeito às redes sociais e outras formas de transmissão que nós fizemos. E as paróquias muitas paróquias fizeram, e constataram que foi uma forma muito aproveitada pelos nossos imigrantes. O que quer dizer que, espero que, mesmo estando longe e estando vindo menos, não vão ficar menos informados e menos sintonizados com o que se passa na sua terra. Portanto, tenho muita esperança. Ou seja, estão longe, mas não esquecem o reino maravilhoso, Exatamente. Como lhe chamava Miguel Torga. Exatamente. Em relação a Miguel Torga e este reino maravilhoso, este território eclesial também tem paisagens fantásticas. Como é que a Diocese está a dinamizar a pastoral do turismo? Nós, digamos assim, em primeiro lugar, compete-nos, faz parte da missão da Igreja também, digamos assim, sensibilizar mais as pessoas para
darem valor a esse património. Portanto, à beleza da sua terra, ao que ela tem de rico, de especial, de belo, e, portanto, há algum trabalho a fazer. Porque é normal que quem está, porventura, pela força do hábito, não é da habituação, porventura possa valorizar menos. O que nós queremos é que ajudar as pessoas também a valorizar mais. E as novas gerações, sobretudo, valorizar mais as riquezas paisagísticas. Ninguém pode ser indiferente a São Leonardo da Galafura. Exatamente. E, portanto, queremos ainda valorizar mais essa sensibilidade, por um lado. Por outro lado, também divulgá-la e fazer com que quem é de fora também olhe com outros olhos. E, portanto, o trabalho à proposta da Laudato Si é um trabalho não só teórico, divulgação, como é normal, mas também prático. Isto é, iniciativas, uma vez mais aí também com os jovens, que os ponham no terreno, a olhar com outros olhos e a valorizar de outra maneira. Uma segunda vertente é a vertente do património arquitetónico, do património cultural. E, portanto, queremos, digamos assim, olhar com mais atenção para esse património, que tem que ser valorizado, conhecido, disponibilizado, isto é, aberto. Há muita riqueza patrimonial e cultural por Descobrir ou redescobrir. Por exemplo, uma última descoberta que eu tenho vindo a fazer, mas que sei que outras instituições estão também empenhadas. Por exemplo, é uma zona onde nas igrejas há muita pintura de frescos escondida, atrás de retábulos, atrás de altares, etc. Vila Marinha era uma delas. Exatamente, mas há variadíssimas. Por exemplo, dar a conhecer esse património. Portanto, além do outro, que é o património humano. E, portanto, a riqueza cultural, a vida concreta de muitas populações que está a desaparecer. Muitas práticas, digamos assim, muitos aspectos da sabedoria popular que estão também em risco. Essas tradições. Que têm também uma componente religiosa. Portanto, queremos também valorizar isso. E em relação à religiosidade popular, é um povo mariano. Eu lembro-me que quando a imagem peregrina de Fátima esteve aqui na Diocese, em Chaves, uma multidão, um mar de gente saiu à rua. Este povo transmontano é mariano? Sim, há uma forte marca mariana nas várias zonas da Diocese. Eu ainda não estava cá quando foi a visita da imagem peregrina, mas já noutros eventos, alguns deles anuais, periódicos, não é? Se pode constatar essa forte vivência mariana. Por exemplo, nós temos peregrinações a vários santuários marianos que têm uma grandíssima participação. E, portanto, a religiosidade popular, nas suas várias vertentes, peregrinações e outras, é um aspecto que valorizamos muito e que, digamos assim, para o qual prestamos muita atenção. Mas é necessário educar. Pois, seja este povo que está cá e que valoriza, seja também, em muitos casos, pessoas que vêm de fora e que participar das peregrinações. Portanto, valorizamos muito isso. Falou-me em peregrinações. Eu sei que as grandes concentrações agora são proibidas ou não são aconselhadas, mas vão realizar várias peregrinações ao longo deste ano pastoral, coisas mais locais. Pois, as peregrinações, aliás, como as festas e as romarias, não podem ser feitas nos moldes tradicionais. E, portanto, vamos nos limitar às celebrações eucarísticas, evidentemente quando é num local de peregrinação, que será lá, portanto, a missa com aquelas regras de distanciamento e outras regras que são necessárias. Sendo que sei que em cada um desses santuários tem havido a preocupação depois de transmitir essas celebrações, de modo que, diria, não está uma multidão presente fisicamente, mas está um grandíssimo número a viver espiritualmente, acompanhando à distância. Os mais frágeis também vão ter uma atenção permanente. Pois, essa é um aspecto que não podemos descurar, acentuado agora por esta circunstância da pandemia. Sendo que a questão da fragilidade tem vários rostos, não é? E em cada região, porventura, haverá acentuações diversas. Portanto, aqui não é uma região propriamente industrializada, há um outro polo apenas, mas é uma região em que a fragilidade pode significar, por exemplo, gente que vive sozinha e que se fica doente está sozinha,
gente pobre. A solidão é permanente aqui. Há focos. Há zonas, aldeias mais despovoadas, onde há mais sinais, indicadores de alguma solidão, não é? E, portanto, a fragilidade que a Igreja deve estar atenta e procurar, de algum modo, cuidar, é essa fragilidade, de facto, dos idosos, que muitas vezes têm as famílias longe, os filhos e os netos, que vivem sós, pessoas doentes também indicadores de alguns focos de desemprego e também de famílias, de facto, com Aí as carenças. EPSS têm desempenhado um excelente papel. Sim. Tem sido uma âncora para muitas famílias. Sim. Concretamente, na Diocese temos várias assistentes sociais paroquiais, não é? Muito com a valência ou de apoios domiciliários ou ERPs, não é? Portanto, lares, que têm feito um grande esforço para sustentar e para cuidar dos idosos em condições muito difíceis e, portanto, os profissionais, os cuidadores, os voluntários têm feito um imensíssimo trabalho que muitas vezes não é referenciado. Têm feito um imenso trabalho, um grande esforço, e as direções também, gente muito boa, que tem, eu aqui, além das IPSS, também as Misericórdias, que na nossa região têm uma grande incidência. Há variedíssimas misericórdias e todas elas têm feito também um grande esforço para que tudo corra bem. Graças a Deus, até agora, não tem havido problemas de maior, mas, digamos assim, é uma luta, não se pode baixar os braços nem distrair, não é? Não pode haver distrações. E, além disso, a Caritas, mais vocacionada para outro tipo de apoios, mas que também tem sido muito solicitada e que tem correspondido a essas solicitações. Claro que nesta região, mais no interior, ainda há, felizmente, localmente, apoios comunitários. Portanto, as pessoas ainda se... Laços solidários. Laços solidários, que também é preciso... Portanto, ainda não há, felizmente, o anonimato de uma cidade, não é? É que as pessoas não se conhecem, não se apoiam muito umas às outras. Quer dizer que a Igreja está na linha da frente neste combate à desertificação humana? Está, digamos assim, está atenta e com os meios que poderá dispor. Agora, claro que esta questão da desertificação e do combate à desertificação nos ultrapassa imenso. Portanto, as estratégias, desenhar estratégias, implementar medidas efetivas, isso diz respeito a outras áreas, ao Estado Central, ao Estado local, portanto, e também à iniciativa privada. Alguma coisa tem sido feito, não é? Mas, quer de um aspecto, quer do outro, mas digamos que reconheçamos que é uma luta difícil, portanto, é uma Desejam, tarefa. então, uma aproximação do litoral ao litoral, com redes viárias diferentes, Sim. com outro tipo de indústria, Sim. coloquem, ajudem a colocar pessoas. Portanto, valorizar atividades que possam ser, digamos assim, possam ser úteis para a região, e sendo para a região também são para o país. Portanto, aqui eu não poria tanto a questão em termos dicotómicos, não é? Litoral e interior. Eu acho que uma boa estratégia deve ser global e, digamos, aproveitando as riquezas de cada região e as sinergias. E há aqui riquezas que não há no litoral. Há que promovê-las do ponto de vista da agricultura, de produtos, de meios, que não há noutras zonas. Há aqui muita riqueza, além da riqueza humana, naturalmente. Há aqui muita riqueza a aproveitar, que não é suficientemente conhecida. E, portanto, as pessoas de cá fazem, digamos assim, fazem um grande esforço para aproveitarem os seus produtos, aquilo que têm. Agora, isso deve ser aproveitado de uma lógica mais geral, não é? Mais geral. E as relações com a vizinha Espanha, mais concretamente com a Galiza, que está aqui bem próximo? Pois, há uma relação tradicionalmente boa e próxima com os nossos irmãos da Galiza. Isso acontece a nível dos bispos, também acontecia a nível do clero. Infelizmente, também por causa da pandemia, tivemos que adiar e anular algumas iniciativas que estavam programadas, não é? Mas eu espero que
que essa relação se restabeleça quando as condições melhorarem, mas é uma relação muito positiva. Claro que é muito afetada com o fecho das fronteiras, por exemplo, não é? E é muito curioso isto, porque há uma muito boa relação interfronteiriça, sobretudo nas zonas da Raia, e, portanto, há muitos espanhóis do lado de cá e muitos portugueses do lado de lá, seja nos meios maiores, seja também, curiosamente, nas aldeias. As aldeias de fronteira têm muito boa relação, não é? E, portanto, isso é contínuo na vida, na vida cotidiana, mas foi agora um bocadinho suspenso, mas eu estou convencido que vai ser reatado logo que possível. A pandemia trouxe problemas, mas também com ela redescobrimos novas potencialidades. Uma delas foi as novas tecnologias e a utilização destas novas tecnologias na pastoral. É para continuar? Sim, na Diocese houve excelentes experiências, sobretudo naquela fase mais dura de confinamento, não é? Que as pessoas estavam muito remetidas à sua casa. Foi possível, e muitas por iniciativas das paróquias, de alguns arciprestados e também da Diocese, que disponibilizaram formas, nas redes sociais ou noutras, por exemplo, de transmissão das missas. O que significou que, sobretudo, quem dispunha desses meios, poder continuar a acompanhar. E, portanto, foi um recurso que compensou essa impossibilidade de estar nas Eucaristias. E há experiências muito bonitas, seja das pessoas de cá, seja também dos imigrantes que acompanharam. Portanto, há ecos muito bonitos. Seja de outras áreas, por exemplo, de movimentos e grupos que continuaram a trabalhar online e, portanto, a fazer a sua vida, a sua atividade. Seja também no trabalho dos padres, em rede, seja também... Até o plano pastoral foi apresentado. Até o plano pastoral foi apresentado online. Seja também, queria sublinhar isso, houve experiências muito interessantes a nível da catequese. Portanto, em algumas paróquias mantiveram a catequese, curiosamente com mais intervenção também dos pais. Portanto, os pais também estiveram a acompanhar mais de perto esse esforço, e dos catequistas, e, portanto, houve também experiências muito bonitas. Em ordem ao futuro, o que é que ficará disso? Bom, ficará o que as pessoas quiserem e que desejarem e que for útil, não é? E que ajudar. Sobretudo, destaco também o envolvimento dos mais jovens. Portanto, houve várias... Que são uma fonte de sabedoria para os mais idosos nesta área. Exatamente. Portanto, muitos idosos que tiveram acesso porque os netos ou os jovens vizinhos os ajudaram, não é? Mas também sublinho isso. Várias iniciativas da Diocese em que os jovens estiveram presentes exatamente desta maneira. Porque, lá está, uma das limitações que nós temos é que a Diocese é vasta, tem, digamos assim, várias zonas distantes e nem sempre é possível as periferias estarem presentes, de maneira física, presencial, digamos. Permitiu isto que também, em algumas iniciativas em que eles não viriam, assim puderam estar. Portanto, Potenciou-se um pouco o diálogo intergeracional, visto que os mais novos ensinavam os mais idosos a trabalhar com estas novas ferramentas? Sim, eu também tenho ecos de coisas que foram feitas, de experiências que foram muito, muito boas desse ponto de vista. Como se compreenderá, os mais idosos, a nível das novas tecnologias, têm muitas limitações, mas de facto, a nível familiar, várias dinâmicas das famílias e das comunidades, das aldeias, permitiram alguns exercícios bonitos e algumas iniciativas muito ricas, exatamente aproveitando estes meios novos. E as apostas na comunicação social, como é que estão aqui nesta Diocese? Digamos... Sabendo nós que a comunicação social é um púlpito que leva... Pois. A comunicação social, no sentido mais tradicional, digamos, já havia boa relação. Eu distinguiria de dois níveis, não é? Há o nível da imprensa local, rádios e jornais locais, no âmbito da Diocese, e também, diria, a imprensa nacional com as suas representações locais, não é? No primeiro caso, com as rádios locais, com os jornais locais, tem havido muitíssimo boa relação.
Isto é, nota-se da parte deles sensibilidade e interesse, já agora, pelas iniciativas da Igreja, da Diocese, nota-se, portanto, há uma boa relação. A nível da imprensa nacional sediada com representação aqui, há também boa relação, embora, evidentemente, que aí, digamos assim, o critério jornalístico, como é óbvio, não é? É um critério, digamos assim, do que é local com interesse nacional. Mas mesmo aí creio que tenha havido uma boa articulação. Quer dizer que a Diocese de Vila Real está encaminhada sinodal? Sim, eu acho que é uma palavra importante. Quer dizer, quer no que já referimos a nível do centenário da sua preparação, quer ao nível da reflexão sobre o que é preciso fazer hoje em termos pastorais. Essa reflexão não é só do Bispo, mas é do Bispo com os padres e é também com os leigos. E gostaria, a esse propósito, tivemos até vários exemplos bonitos, do importantíssimo contributo das valiosíssimas reflexões que os leigos nos têm proporcionado, não é? E, portanto, muito do que está proposto no plano diocesano e noutras coisas tem muito o dedo e a marca laical. Portanto, queremos ter uma igreja, de facto, em caminho sinodal. E, portanto, caminhamos todos juntos, contando com todos. Isso é um propósito muitíssimo importante. Para lá do Marão, mandam os que cá estão, ou os que lá estão, neste caso eu estou da parte de cá. É mesmo verdade esta afirmação? Ou o túnel veio atenuar estas formas de poder e de mandar? Essa afirmação tem um peso importante, quer dizer, mas um peso porventura mais visível, ou que se sentiria mais numa altura em que havia algumas barreiras naturais, não é? Que criavam algum distanciamento, não é? Agora, de facto, essas barreiras naturais têm sido um bocadinho ultrapassadas e, portanto, já há um acesso mais rápido. Isto é, quem vive hoje em Trás-os-Montes sente muito maior proximidade com o litoral, até com o estrangeiro. Nós estamos muito perto da Europa, muito perto de Espanha e, portanto, creio eu que se esbateu muito, digamos assim, a força que essas barreiras tinham, criando distanciamento. Hoje há um maior sentido de proximidade. Nós estamos no interior, mas estamos uma hora do mar. Isso, portanto, aproximou-nos muito mais de toda a gente. E esta aproximação é para continuar já com estas comemorações, visto que a Diocese de Vila Real vai ficar muito mais conhecida e com mais atividades derivadas destas comemorações do centenário. Sim, eu acho que o centenário também ajudará aos que cá estão, não é, a sentirem mais a sua diocese, a vivência, a lógica diocesana da Igreja. Esse é um aspecto importante, que a lógica diocesana da Igreja, mas também, digamos assim, os que, sendo de cá, como eu dizia atrás, partiram e vivem noutras partes do país. Eu deixava só um desafio, que é, onde quer que a gente vá por todo o país, começando pelas zonas mais populacionais, como são as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, encontramos em muitos sítios, em muitas iniciativas, em muitas empresas e também em muitas igrejas, em muitas paróquias, encontramos pessoas que nasceram aqui, não é? Ou que são descendentes de transmontanos. Portanto, a importância da vida real e de Trás-os-Montes não é só apenas por aquilo que é, pelos que estão aqui, que vivem aqui, mas é também por aquilo que os que partiram e hoje vivem nessas regiões mais habitadas levaram. E aquilo que hoje continuam a contribuir na vida da Igreja e na vida da sociedade, na vida do país. E até lá fora também da imigração. Nota-se uma grande presença, e eu agora sinto mais isso, onde quer que eu vá, o Sr. Bispo da minha terra, que é uma expressão muito, muito curiosa e muito significativa, não é? Portanto, é importante este duplo sentido da expressão do que é ser transmontano. Muito obrigado, Dom António Augusto. Hoje, a Diocese de Vila Real esteve em destaque no programa Eclésia. Quando se aproxima o centenário desta Diocese de Trás-os-Montes, Dom António Augusto falou um pouco do programa e descreveu também um pouco esta Diocese. Já sabe que pode consultar o nosso site em agenciaeclesia.pt e esta noite, no programa Eclésia, às 22h45.
Até amanhã, se Deus quiser.